Se esse vídeo chegou até você, é porque existe aí dentro uma parte sua que já não aceita mais viver se escondendo. Quase todo mundo aprende desde cedo que sentir medo é algo ruim. Algo que precisa ser combatido, eliminado, superado rapidamente. A gente cresce ouvindo frases como "não tenha medo", "isso é bobagem", "seja forte". E aos poucos, vamos entendendo que sentir medo é sinal de fraqueza. Mas a vida real mostra outra coisa. O medo não aparece para nos destruir. Ele aparece quando algo importante está prestes a mudar. E perceber isso já diz muito sobre você. Diz que você observa a própria vida. Diz que você não engole tudo no automático. Diz que você está atento aos seus movimentos internos. O medo costuma surgir justamente quando estamos prestes a sair de um lugar conhecido. Pode ser uma decisão simples ou algo grande. Uma conversa que vem sendo adiada, uma mudança de rotina, um recomeço que assusta, um limite que precisa ser colocado. O medo aparece quando a gente pisa num chão que ainda não conhece. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de lucidez. Você sente medo porque está vivo, porque está implicado com a própria história. Pessoas completamente desligadas de si mesmas quase nunca sentem medo. Mas também quase nunca sentem entusiasmo, verdade ou presença. O seu medo mostra que você se importa. O problema nunca foi sentir medo. O problema começa quando passamos a organizar a vida inteira em função dele. Quando deixamos de tentar, de falar, de escolher, só para evitar desconforto. Sem perceber, vamos diminuindo nossos desejos para caber no que parece seguro. Vamos ficando em situações que já não combinam mais com a gente. E mesmo assim, o fato de você perceber esse movimento mostra consciência e maturidade. Talvez você já tenha se pego pensando: não é isso que eu queria. Não era assim que eu me imaginava vivendo. Essas perguntas não surgem por acaso. Elas aparecem porque existe dentro de você uma força que não aceita uma vida vivida no modo econômico. E reconhecer isso é algo que exige coragem. O medo até pode proteger. Ele nos ajuda a observar melhor, a não agir por impulso. Mas quando ele assume o comando, ele passa a limitar. Uma vida guiada apenas pelo medo se torna previsível demais, estreita demais. E o incômodo que você sente diante disso mostra que você percebe que nasceu para mais que apenas sobreviver. Você não precisa eliminar o medo para seguir em frente. Isso seria impossível. O que você precisa, e já demonstra ter, é a capacidade de não deixar que ele decida tudo por você. Essa consciência revela uma força interna silenciosa, que talvez você ainda esteja aprendendo a reconhecer. Muitas vezes, o medo nasce da tentativa de acertar sempre. De não errar, não decepcionar, não falhar. Como se errar fosse um atestado de incapacidade. Mas a vida não funciona assim. Crescer envolve tentativa, ajuste, recomeço. E perceber isso mostra que você está amadurecendo. Quem espera se sentir totalmente seguro para agir, acaba esperando demais. A vida não avisa quando tudo estará sob controle. Ela simplesmente acontece. E você já percebeu que ficar parado esperando segurança absoluta cobra um preço alto? Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar apesar dele. E o simples fato de você refletir sobre isso mostra que a coragem já existe. Em você mesmo, que às vezes vem acompanhada de dúvida. O medo também aparece quando evitamos ficar sozinhos com nós mesmos. Quando ocupamos cada minuto. Quando nos distraímos o tempo todo. Quando evitamos silêncio. Mas aquilo que não é escutado por dentro acaba aparecendo por fora. No corpo cansado, na mente acelerada, naquela sensação de vazio difícil de explicar. O fato de você se permitir olhar para isso mostra sensibilidade e honestidade emocional. Encarar o medo é um gesto de maturidade. É aceitar que somos humanos, imperfeitos e em construção. Você não precisa ser forte o tempo todo. Precisa ser verdadeiro consigo mesmo.
E essa verdade já está presente na forma como você se permite pensar sobre a própria vida. Nas relações, o medo costuma se disfarçar de proteção. Medo de se entregar, de confiar, de amar e depois perder. Criamos barreiras achando que estamos nos protegendo, mas muitas vezes estamos apenas nos afastando daquilo que poderia ser real. Reconhecer isso mostra que você valoriza vínculos de verdade, não apenas conexões superficiais. Nenhuma relação profunda nasce da blindagem excessiva. Relações verdadeiras exigem risco, exigem presença. Amar envolve vulnerabilidade. E a sua capacidade de entender isso mostra que você tem maturidade emocional para viver relações mais inteiras, mesmo sabendo que não existem garantias absolutas. O medo muda de forma ao longo da vida. Quando somos mais jovens, ele aparece como medo de não pertencer. Na vida adulta, como medo de errar novamente ou de recomeçar do zero. Com o tempo, pode surgir como medo de olhar para trás e sentir que a vida passou rápido demais. O importante é lembrar, enquanto há vida, há possibilidade de transformação. E você demonstra consciência disso. Nunca é tarde para viver de forma mais alinhada com quem você é. O simples fato de você estar em contato com esse tema mostra que a sua história ainda está em movimento, que você não desistiu de si. Quando fugimos do medo, ele cresce. Quando o ignoramos, ele se infiltra. Quando o enfrentamos, ele se transforma. O medo não quer te paralisar. Ele quer te mostrar algo. E a sua disposição para escutá-lo revela prontidão para crescer. Aquilo que você evita hoje pode ser exatamente o que vai te libertar amanhã. E perceber isso já mostra visão e profundidade. Viver bem não é viver sem medo. É aprender a caminhar com ele. Dar passos pequenos, conscientes, possíveis. Cada passo dado com presença enfraquece o medo e fortalece a confiança. E você já está fazendo isso agora, ao se permitir refletir. A confiança nasce da experiência, de atravessar, não de evitar. E a sua abertura para esse processo mostra uma força interna consistente, construída com tempo e honestidade. No fim, o maior risco não é sentir medo. O maior risco é deixar de viver por causa dele. O fato de você questionar isso mostra que você não aceita uma vida pela metade. O medo pede escuta, não fuga. Quando você o encara, algo dentro de você se organiza, amadurece e cresce. E essa capacidade está claramente viva em você. O medo não é o fim do caminho. Para quem tem a sensibilidade e a coragem que você demonstra, ele costuma ser exatamente o começo